Eu venho de uma família que vem do Nordeste, que é uma família sem muito conhecimento, porque a gente não teve muito acesso à informação, não tinha internet como tem hoje e tudo mais. Mas no processo familiar eu não tive essa base tão forte de informação e conhecimento. E foi muito interessante porque isso impactou um pouco na história da minha família, né? Então, na minha família tem casos de alcoolismo, de drogas, e crescer com histórias como essa desafiam muito a tua paz interior e faz com que você tenha muitos questionamentos a respeito da vida e das pessoas. E isso foi uma coisa que sempre eu busquei compreender o ser humano e a essência dele, né? Quando você vê alguém que você ama numa sarjeta sofrendo muito e você não saber como ajudar. Isso anos depois veio se confirmar essa minha vontade de ajudar o próximo e não saber como, quando minha mãe adoeceu. Com 13 anos eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Meus pais ficaram doentes, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Minha mãe teve câncer de mama e ela foi para a sala de cirurgia. E foi quando eu voltei para casa para cuidar do meu irmão mais novo, que eu encontrei um livro que chama Você Pode Curar Sua Vida. Na verdade, minha mãe tinha ganhado de presente de uma prima distante dela. E obviamente que ela não estava ali com cabeça para ler naquele momento. Então, eu que tive esse primeiro contato. Eu comecei a buscar coisas para ajudá-la, mas eu não sabia como. Comecei a procurar em livros. Até que saiu o resultado do diagnóstico dela e ela tinha uma menopausa precoce. E aí era muito difícil pra gente conviver com aquilo porque a gente não tinha muitas informações. Eu, pelo menos, não sabia nada sobre menopausa. E aí comecei a estudar e buscar isso. E no meio dessas minhas buscas eu achei um livro, que era o Você Pode Curar Sua Vida. E aí dei uma zapiada assim no livro. E aí vi assim que batia com tudo que eu acreditava, assim, né? Como a gente poderia mudar a nossa vida através dos nossos pensamentos. Só que além de tudo que eu acrescentava, ia mais profundo ainda, que você poderia curar as doenças e as coisas que você estava vivendo na sua vida se você mudasse a sua forma de pensar. E eu simplesmente li o livro em 3 dias, de tanto que eu me identifiquei. E sabe aquela sensação de que quando você lê alguma coisa e que você sente assim, gente, mas eu já sabia disso, eu só precisava que alguém me lembrasse? Sabe, uma identificação que não dá pra explicar racionalmente, uma identificação de alma mesmo. Então eu li aquele livro e eu pensei, é isso, faz todo sentido. Então eu vou escolher olhar para tudo isso que eu tô passando por um ponto de vista diferente, por um ângulo diferente. E foi aí que esse livro, e que a Louise Hay começou a transformar a minha vida, nos meus 13 anos de idade. Aí eu dei de presente para minha mãe, mesmo não acreditando que ela fosse levar a sério, já que uma das crenças mais fortes que eu vejo nas pessoas é que quando a gente acha que a gente tem a solução para o outro, a pessoa não utiliza realmente, né? Então as pessoas geralmente se transformam quando elas estão em busca dessa mudança. Mas o nível de sofrimento dela era tão grande que ela se dedicou a ler o livro e a transformação da minha mãe foi incrível, assim. Ela se transformou, parecia a água pro vinho. Eu vi uma mulher mais humana, mais presente, mais conectada com o propósito dela, mais viva. Naquele momento eu percebi o poder do método Cure Sua Vida. Quando eu terminei de ler o livro, eu sentei com a minha mãe, quando eu já tinha condição de conversar, né, sobre isso, e eu falei pra ela, mãe, você precisa entender que existe um padrão de pensamento e de emoção dentro de você que criou esse câncer. E que se você não libertar, ele vai aparecer em outro lugar. Então a gente conversou muito sobre isso na época, a minha mãe leu o livro e a doença nunca voltou. E aí anos depois de ter passado por depressão, que eu quase tirei minha vida, foi um momento de muita dificuldade, de que eu não me encontrava, não me entendia. Anos depois passei por obesidade, pesei 140 quilos e foi uma traição, né, que eu sofri do homem que eu amava, que era tudo pra mim. Fez com que eu voltasse aos meus pensamentos de adolescência. Quem sou eu? Para que eu vim para esse mundo? O que eu quero da minha vida? Afinal de contas. Eu sempre dizia que ia ser psicóloga. Sempre.
Mas eu também sempre gostei muito de comunicação, de escrever, de conversar com as pessoas. Então, por algum motivo, eu acabei indo estudar relações públicas e fui trabalhar, me pós-graduei em marketing, fui trabalhar em grandes empresas e fui muito feliz nessa minha primeira trajetória profissional. Mas eu sentia lá no fundo da minha alma que alguma coisa não estava completa. E essa sensação do eu acho que eu vim aqui para fazer outra coisa foi ficando cada vez mais forte e eu não fui dando ouvido para isso. Então eu fui abafando. Sabe quando você não quer pensar sobre algo e você vai abafando? Não, isso é bobagem, imagina, que outra coisa que eu faria da vida. E aí, hoje, a leitura que eu faço disso é de tanto que eu abafei essa minha vocação, essa minha missão, ou melhor, esse meu propósito de vida, de mostrar para as pessoas o imenso poder que existe dentro delas. Isso era algo que eu tinha aprendido na minha história e que eu não podia guardar comigo. E aquilo estava me fazendo muito mal. Eu sou formada em TI, formada em processamento de dados e trabalhei quase 10 anos com administração de empresas e era totalmente cética para as coisas espirituais, coisas que não tinham explicação e tudo mais. Mas naquele momento que eu comecei a questionar para que eu vim para esse mundo, quem sou eu e tudo mais, eu comecei a perceber assim, caramba, eu preciso voltar à fonte do que realmente eu acredito. E aí eu comecei a lembrar de escritores e pessoas que impactaram a minha vida. Então eu decidi assim, não, eu preciso estudar coisas que tenham mais a ver com o meu propósito de vida. E eu tinha certeza que o meu propósito de vida era conectar com gente, com pessoas, e que acreditavam no que eu acreditava. Até que eu fui ficando bastante estressada, trabalhava muito, viajava a trabalho, etc. Mas eu sei, no fundo, que o que me estressou foi a quantidade de tempo e de anos que eu fui guardando aquilo dentro de mim, que eu fui abafando aquela intuição dentro de mim, até que eu tive um burnout. Burnout é um nível de estresse máximo, que me levou para uma depressão. E nessa depressão eu fui obrigada a rever o que eu vim fazer nesse mundo. Eu fui obrigada a fazer uma viagem dessa vez para dentro, e não mais as viagens profissionais para fora. E conversar comigo mesma e entender o que eu vim fazer aqui. Então eu tomei uma decisão que não foi fácil, a decisão de mudar totalmente de carreira quando você tá em ascensão, tá indo bem na sua carreira, é uma decisão muito difícil de ser tomada. E aí, bom, eu já tinha contato com a Louise Hay desde muito pequena, então eu pensei, poxa, eu vou então fazer essa formação. E uma das coisas que eu fiz foi quando eu decidi ir embora do Brasil, que era um sonho, viajar pelo mundo, conhecer países e tudo mais. E tomei essa coragem, né, da dor daquela pessoa que ficou no chão, né, acabada por um término de um relacionamento de uma pessoa que eu amava muito, e reconstruir minha vida. Não, eu preciso voar, eu nasci para voar. E aí fui viajar mesmo, né? E aí fui morar na Irlanda, fui estudar inglês, viajei por 16 países, fiz alguns cursos, participei de treinamentos, livros e tudo mais. Tudo com o propósito de fazer a formação do Your Life, que é a formação que eu tive o prazer de fazer em San Diego, na Califórnia. O meu curso começava no dia 30 de setembro e no dia 30 de agosto veio a mensagem de que a Louise tinha feito a passagem dela. E uau! Seria muito duro em qualquer ocasião na minha vida, mas eu já tinha então pago o curso há muitos meses antes, eu estava me preparando, estudando, e eu pensei, eu vou honrar o trabalho dessa pessoa, e agora mesmo que eu tomo a decisão dentro de mim de levar esse trabalho adiante pro resto da minha vida. Eu fiz os 2 treinamentos, então para conduzir workshops e também para me tornar coach, para poder atender as pessoas individualmente pelo método. E entre um curso e outro, a gente teve um dia de pausa, e nesse dia a Hay House, que é a editora da própria Louise, eles estavam fazendo uma festa em comemoração aos 90 anos que ela então faria naquele dia. E aí, depois dessa formação, voltei para o Brasil com essa missão de compartilhar conhecimento e tudo mais.
Um tempo depois, eu estava um dia vendo o grupo do método e aí a Renata publicou uma foto, ela segurando as cinzas da Luíse. Logo após o falecimento da Luíse, ela participou de um evento, ela estava formando também lá em San Diego, na Califórnia, e aí ela estava num evento e publicou as cinzas da Luíse. Eu fiquei muito emocionada, porque vi assim uma pessoa que estava... É o tipo de conexão que não há palavras que expliquem. Intuitivamente, assim que ela recebeu, que ela viu a foto, ela me gravou um áudio, a gente se conectou por WhatsApp, ela me gravou um áudio, dizendo que ela estava extremamente emocionada por me ver lá, e aí lá no contexto da Califórnia, porque ela também tinha se formado na Califórnia algum tempo atrás para conduzir os workshops. Então aquilo reconectou, reconectou com todo esse momento que ela viveu. E aí eu tava indo para Manaus quando isso aconteceu para realizar um workshop lá, depois fui pro Nordeste e ela com aquele espírito de procura muito sensacional falou assim, poxa, vamos, eu quero ir participar também nesse de Natal que eu fiz lá. E aí depois ela foi e realizamos juntas o workshop. E aí vamos sentir como que a gente é trabalhando junto, a gente sentiu, foi lindo, foi maravilhoso, houve uma sinergia muito linda. E a gente meio que se prometeu assim, poxa, a gente tem que participar de uma assim lá em São Paulo. E fizemos então um workshop que foi maravilhoso, a Cíntia tem uma energia incrível, foi impressionante como a gente se deu bem, a sinergia da gente, a forma como a gente se completa trabalhando junto. E aí tá sendo um prazer viver isso com ela e compartilhar isso com vocês. E é por isso que a gente tem tanto prazer em convidá-los para que estejam com a gente nessa jornada, para que um dia você que está assistindo esse vídeo possa sentar, né, e contar também como esse método mudou a sua vida.